pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional. Na aula de hoje, a quarta aula do curso e o módulo 3 de conteúdo mais aprofundado. A gente já viu dois primeiros módulos, passando pela história da fotografia e pela reeducação do olhar. Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre as câmeras fotográficas. Então, a gente já viu desde a primeira aula de conteúdo, quando a gente falou sobre a história da fotografia, a gente teve uma introdução geral ao funcionamento da fotografia, quais são os princípios físicos da física óptica que regem a fotografia. A gente aprendeu sobre a câmara obscura ou a câmara escura, aprendeu um pouco sobre o comportamento da luz e a gente teve uma ideia dos princípios que fundamentam a fotografia, que são princípios que nos vão acompanhar por todos os módulos de aula. E aí, na aula de hoje, a gente vai entender melhor quais são os tipos de câmeras fotográficas que a gente tem disponíveis, como essas câmeras fotográficas funcionam, vai entender um pouco melhor a relação da fotografia a partir dessas câmeras com a cor, com a definição de imagem, vai entender um pouco melhor o que são os sensores e qual é o papel do sensor dentro disso tudo. Então, esse vai ser o conteúdo geral da nossa aula de hoje sobre câmeras fotográficas, que é o módulo 3 do curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional. Então, como de costume, antes de começar, eu quero destacar que você vai precisar de algumas coisas, de algumas ferramentas básicas para poder conseguir construir o conhecimento da melhor maneira e para poder tirar o máximo proveito, para aprender o máximo desse curso, deste módulo, para que você possa desenvolver melhor as suas habilidades a partir dos conhecimentos que você vai adquirindo aqui. Então, alguns itens básicos de que você vai precisar para poder trabalhar melhor os seus conhecimentos e para poder assimilar melhor os conteúdos da aula de hoje. Então, em primeiro lugar, você vai precisar de atenção. Então, é muito importante que você esteja presente, que você esteja neste momento em que está ouvindo e que está assistindo a esta aula, que você esteja presente de fato, que sua mente esteja acompanhando os conteúdos, que você esteja focada, que você esteja focado no raciocínio, no desenvolvimento das informações para a construção do aprendizado da melhor maneira possível. Então, me acompanhe, esteja atenta, esteja atento. Esse é o primeiro passo, é a primeira grande ferramenta de que você precisa, atenção. Então, em segundo lugar, depois da atenção, você vai precisar de lápis ou caneta e um papel, ou mesmo um tablet, um computador, para que você possa fazer as suas anotações. É muito importante anotar. Anotar te ajuda a fixar as informações, te ajuda a visualizar melhor os conteúdos que estão sendo trabalhados e te ajuda melhor a desenvolver as tuas habilidades, as tuas competências. Então, é importante que você tenha lápis ou caneta e um papel para poder escrever as tuas observações, os tópicos que você achou mais interessantes, os tópicos que você achou mais difíceis, itens para a sua pesquisa, para que você possa pesquisar e desenvolver melhor o teu trabalho. Então, você pode fazer isso com lápis e papel, ou caneta e papel, também pode fazer com tablet, no arquivo, no seu tablet, no seu smartphone, ou mesmo no seu notebook ou computador. São itens fundamentais e muito importante para que você possa desenvolver e assimilar sempre mais e melhor as informações que a gente vai disponibilizando e o conhecimento que a gente vai construindo juntos. Então, partindo desses itens, dessas ferramentas necessárias, vamos às dicas preciosas, que são as de sempre, para que você se mantenha e lembre delas, para que você possa exercitar e aprender da melhor maneira possível. Então, separe um caderno específico, como eu tenho dito desde o início, para que você possa fazer as anotações apenas do curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional, porque assim você vai ter uma linha do tempo, você vai ter um roteiro do conhecimento, das informações que são disponibilizadas. E você pode anotar tanto as informações das próprias aulas, fazendo uma resenha pessoal, por exemplo, como você pode colocar as suas dúvidas. Você pode pontuar anotações, observações suas, pessoais, informações de internet que de repente você coletou, informações que você foi pesquisar. Então, ao final, quando você separa esse caderninho, mesmo depois do curso concluído, você vai ter sempre uma referência muito sólida e muito precisa do que você viu para poder relembrar e para poder revisar os conteúdos. Então, além dos slides,
Além das aulas em vídeo e dos áudios que serão disponibilizados, você vai poder ter em mãos essa referência para poder conferir sempre e para poder trabalhar melhor a construção do aprendizado e das informações a partir das tuas competências pessoais. Então você pode fazer a mesma coisa no computador, ou no tablet, ou no smartphone. Cria um arquivo, salva lá e vai sempre, módulo após módulo, colocando o título. Se você quiser, pode colocar a data e vai colocando as informações, sistematizando aquilo que você foi estudando, que você foi desenvolvendo. Então, é muito importante que você faça isso para poder ir assimilando da melhor maneira possível. E aí, sempre que possível, revise os conteúdos, revisite as suas anotações, assista novamente as aulas em vídeo, ouça o áudio das aulas quando estiverem disponibilizados e veja os slides, procure saber mais das referências que são disponibilizadas a cada aula. Isso vai te ajudar muito a desenvolver o teu raciocínio. E aí, antes da gente passar para a próxima etapa, como a gente sempre fala de exercícios e eu trouxe alguns exercícios já para vocês, eu quero te lembrar de exercitar sempre o desafio fotográfico dos 45 dias. É importante que você faça essas fotos desde o início até o último dos 45 dias seguidos, sempre fotografando o mesmo objeto ou a mesma cena de formas diferentes para poder exercitar o teu olhar fotográfico, exercitar a tua criatividade de extrair uma nova forma de retratar o mesmo objeto ou a mesma cena e para você poder perceber também um pouco da evolução da tua sensibilidade, da tua potencialidade em captar melhores imagens. Tudo isso é muito importante como exercício pessoal para você. Mas vamos seguindo com a aula e antes de entrar no conteúdo de hoje, vamos recapitular aquilo que a gente já viu até agora. Então a gente teve a aula inaugural apresentando as funcionalidades do curso, como funciona, objetivos, as principais características, e depois a gente passou para a história da fotografia. A gente viu desde os primeiros cientistas, os primeiros pensadores, que desde o Aristóteles, muito antes de Cristo, que desenvolveram ideias que nos apontavam para os princípios ópticos, para o que viria a ser a sistematização dos princípios da física óptica que dão fundamento à fotografia até a fotografia digital. Passamos por diversos cientistas, por diversos contribuidores e descobridores de princípios que fundamentaram a fotografia, tendo o ponto lá onde a primeira fotografia permanente foi feita lá com o Niepce, na França, no século XIX, até chegar à fotografia digital, que é o que a gente tem hoje. Então, depois da história da fotografia, a gente passou para a reeducação do olhar, para refletir o que é o olhar, qual o papel do olhar nas nossas vidas, qual o lugar que o olhar e que as informações visuais ocupam na nossa cultura, na nossa vida, na nossa sociabilidade, e vendo como tudo isso influencia a nossa fotografia e como a reeducação do olhar, aprender uma nova gramática do olhar, uma nova maneira de enxergar as coisas é importante para o exercício da sensibilidade e para o exercício das habilidades técnicas para conseguir captar melhores fotografias. E aí, depois disso, a gente desemboca agora nas câmeras fotográficas digitais, especificamente, que é o nosso alvo. É o nosso objetivo trabalhar a fotografia digital. Então, antes mesmo de entrar nas câmeras, tem um outro tema que é muito importante, que é de conteúdo da aula de hoje. Então, para não dizer que não falei das cores, pedindo licença ao poeta para fazer uma estilização do verso, para não dizer que não falei das flores, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cores, sobre luz, pegando aquilo que a gente trabalhou na primeira aula. Então é importante que você lembre e é importante também revisar os conteúdos e fazer anotações para que você tenha sempre em mente o conteúdo, porque um conteúdo vai puxando o outro, uma ideia vai puxando a outra. Então, retomando um pouco do que a gente viu do comportamento da luz lá no módulo 1, a gente vai agora falar um pouco da luz e um pouco de cores. Então, a luz, como a gente viu também no módulo primeiro, no primeiro módulo, no módulo 1, ela é uma onda. Ela é uma onda de energia. E há muitas ondas de luz que ultrapassam a capacidade de visão
dos nossos olhos. É muito bom que a gente não consiga enxergar todo tipo de raio de luz e é muito importante que a gente não tenha essa capacidade de enxergar todo o espectro de raios de luz, porque se a gente fosse enxergar tudo, a gente iria, por exemplo, ver os raios ultravioleta, os raios infravermelho, as ondas de rádio. Então seria uma loucura a nossa visão. A gente não teria essa visão que a gente consegue discernir os objetos, porque teria raios de luz, ondas para todos os lugares. Seria uma grande confusão a nossa visão. O olho humano enxerga apenas o que está abaixo do ultravioleta a nível de frequência, porque se a onda tem uma frequência, e o que está acima do infravermelho. Então, a divisão das cores é a partir da frequência. E a forma como vemos as cores nos objetos é justamente porque, de acordo com o que a gente viu no módulo 1, a luz ela pode ser absorvida, refletida, refratada, e aí os objetos vão absorver uma determinada energia e refletir outra. E é o que fica e o que vai, essa diferença entre o que é absorvido e o que é refletido, que faz a diferenciação de cores que a gente vê no ambiente. Então tem aqui a imagem que vocês podem visualizar. Então, entre o lilás, né, entre o violeta e o vermelho, tudo isso aqui a gente consegue ver. Então a gente consegue ver o que está entre o violeta e o vermelho. Mas o que passa do violeta, o que está acima em nível de frequência do violeta, a gente já não mais consegue ver. A gente não mais consegue perceber. E o que está abaixo do vermelho, que é das cores visíveis, a cor de mais baixa frequência, a gente também não consegue ver. E aí, abaixo dessa linha de cores, tem mais uma definição aqui de até onde até onde vão essas ondas do que a gente conhece hoje pela ciência. Então, desde a frequência de extremada baixa frequência, né, os raios de luz de frequência baixíssima, de extrema baixa frequência, até os raios cósmicos, que são raios de luz com frequência altíssima. Então, o nosso olho vai apenas captar uma pequena parte desse universo de cores, uma pequena parte desse universo de manifestação da luz, que é o que a gente chama de espectro de cor visível ou espectro de luz visível. E aí, para a gente entender um pouco mais de cor e para mergulhar mais na fotografia, a gente precisa entender os padrões que foram criados para poder construir esse espectro de cor. Desde a infância, quando a gente vai à escola, a gente aprende sobre as cores primárias. Então, a ideia desses sistemas de cores é mais ou menos essa ideia das cores primárias. São as cores fundamentais para poder construir todas as outras cores. E esse sistema de cores, são dois sistemas, na verdade, que são os sistemas padrões, que são sistemas universais utilizados em todo o mundo, e os mais conhecidos, que dizem respeito à cor-luz, que é as cores fundamentais para formação das outras cores com a luz, que é o caso da fotografia, porque lembre-se, a fotografia é escrita com luz, então a fotografia vai utilizar o tipo cor-luz, que é o formato RGB. RGB é a sigla para Red, Green, Blue, vermelho, verde, azul. Então, vermelho, verde, azul são as cores luz fundamentais para poder formar todas as outras cores. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uma luz da cor verde, uma luz da cor vermelha e uma luz da cor azul, misturando essas três cores, eu consigo montar qualquer outra cor do espectro visível. Então tem até o símbolozinho, o símbolo da direita aqui, que é o símbolo do RGB. Você pode ver uma bolinha vermelha, uma bolinha verde e uma bolinha azul. Então, a cor luz, que é o tipo de sistema que a fotografia vai utilizar, porque a fotografia se utiliza de luz, é o formato RGB, que são as cores primárias para poder formar todas as outras cores. O outro sistema de cores é o sistema de cores pigmento. Então, o que são cores pigmento? São as cores que não são da luz, são pigmentos, são materiais que têm uma determinada cor e que misturando esses materiais você vai ter cores diferentes.
Então, para as cores pigmento, a gente vai ter 4 tipos diferentes de cor. E aí, que é o padrão CMYK. O que é CMYK? CMYK é ciano, magenta, amarelo e preto. Então, você utiliza o K no preto, do black, para não confundir com o azul do blue, do RGB. Então, é cyan, magenta, yellow and black. CMYK é o padrão de cores ciano, magenta, amarelo e preto, que é a cor, por exemplo, que a sua impressora, ou que é a impressora quando você vai imprimir uma fotografia digital, ela vai imprimir seguindo esse padrão, seguindo o padrão ciano, magenta, amarelo e preto. O ciano é um azul bem clarinho, como você pode ver nesse círculo aqui. Do lado esquerdo tem o círculo de cima, é um círculo azul bem clarinho, parecido com o que se costuma chamar de azul bebê. Então, essa cor é o ciano. O magenta é uma espécie de rosa, uma cor de tom róseo, que é esse que você vê nesse trio de cores. À esquerda ele fica embaixo do lado esquerdo, esse tom rosado. E o amarelo, que é esse tom de amarelo que você consegue ver aí também, é o que compõe o padrão CMYK. E aí se acrescenta o preto, porque o que a gente chama de preto absoluto, que é o preto realmente obscuro, o preto chapado, e a gente não consegue obtê-lo muito bem utilizando apenas as cores ciano, magenta e amarelo. Então se coloca o preto como uma cor em separado. E aí, quando você estiver lidando com impressão, com pintura, com os pigmentos, as cores primárias vão ser ciano, amarelo, magenta e preto. Então são os 2 sistemas de cores mais utilizados no mundo. São os sistemas de cores universais, e são o que você vai utilizar no momento do clique para fazer a fotografia. A fotografia vai ser em RGB, porque é luz, e na hora de imprimir na sua impressora vai ser em padrão CMYK, porque é pigmento, é tinta. Então, essa é a primeira grande etapa, para você compreender o que são as cores e como se comporta a luz a partir das cores. Então, a gente viu que a luz, ela é uma onda, ela se comporta, ela se propaga na velocidade da luz, ela consegue se propagar no vácuo e ela se propaga em todas as direções de forma linear. Quando ela bate no objeto, ela também se propaga a partir daquele ponto onde ela bateu em todas as direções, que foi o que a gente viu no módulo 1. E aí os objetos vão absorver determinada quantidade de luz, determinado tipo de luz, e vão refletir outro determinado tipo de luz. E essa diferença é o que vai fazer a diferenciação de cores nos objetos, que é a partir da frequência do tipo de luz que é absorvida e do tipo que é refletido. O olho humano vê apenas as cores que estão entre o violeta, o tom de mais alta frequência, e o vermelho, o tom de mais baixa frequência, que o olho humano consegue captar, o espectro visível de luz, o espectro visível de cores. Então, o que está acima do violeta, que é do ultravioleta, quer dizer, acima do violeta em diante, nós não conseguimos ver mais nada. O que está abaixo do vermelho, ou seja, o infravermelho em diante, seguindo abaixo, nós também não conseguimos ver nada. E temos o sistema de cores CMYK, que é para poder entender as cores primárias, como construir todas as cores a partir de pigmentos, de tintas, e como conseguir todas as cores a partir da luz, que é o sistema RGB, que temos nas cores primárias verde, azul e vermelho. Então, esse é o conceito geral que você precisa entender nesta primeira etapa, porque agora a gente segue para entender os sensores nas câmeras fotográficas.